precários, e é disso que estamos aqui a falar, são aqueles que, por definição, têm um vínculo incerto, um vínculo instável. E desses temos vindo a falar e é bom que reconheçamos que alguma coisa tem sido feita, tanto a nível nacional como a nível regional. O Sr. Vice-Presidente, volta e meia, vem aqui e faz-nos uma atualização do que é que já foi feito, e muito bem, e a questão que se coloca, até para, de alguma forma, serenarmos as pessoas que se encontram nessa circunstância, é sabermos até quando, ou melhor, quanto tempo é que falta para que tenhamos esse assunto completamente resolvido. Isso era muito importante. Se é no tempo da sua legislatura, se é até ao final desta sessão legislativa, se quanto é que é. Isso é muito importante para a estabilidade das famílias. E as pessoas gostavam muito de saber isso e gostavam muito de ter de Vossa Excelência um compromisso nesse sentido. Mas há também outros precários. Aqueles precários que têm um contrato sem termo. Porque é bom que não nos esqueçamos também desses. Sim, porque aqueles que recebem o ordenado mínimo, os empresários normalmente falam e até se vangloriam de que os funcionários está tudo bem, tudo com o ordenado mínimo. Como se o ordenado mínimo fosse um ordenado máximo. A verdade é que o ordenado mínimo existe precisamente para evitar que menos não se pague. Porque se fosse possível pagar menos, pagar-se-ia. Essa é que é a questão. E até há empresários que elogiam os funcionários que têm e depois dizem e só ganham o ordenado mínimo. Ou seja, é uma grande façanha desses empresários. Ter gente competente, não lhe pagar mais, apesar de reconhecerem, sim, porque isso ajuda à tesouraria das empresas e aos dividendos também que são distribuídos depois pelos sócios no final do ano. E, portanto, acho que essa não é, de facto, uma boa escola. Acho que nós temos que interpretar o ordenado mínimo como, de facto, o limiar mínimo que aquela pessoa a desempenhar aquelas funções deve receber, mas isso não deve ser impeditivo que possa e deva receber mais se tiver qualidade e se prestar serviços para isso. E essa é que é a grande questão. E isto é uma questão cultural. Podem ser muito bons, mas eu pago no mínimo possível e estou desobrigado de mais fazer. E isto não é nada. Isto é, de facto, uma falta de cultura empresarial. Isto é o tal chico espertismo. Eu vou enriquecer à custa do empobrecimento dos outros. E é isso que nós não podemos fazer. É isso que nós temos que combater. E é isso que o seu governo, Sr. Vice-Presidente, Sra. Secretária, também tem que fazer. E sabe, eu, como Vossas Excelências, contacto com muita gente. E contacto com muita gente que está precisamente nesta circunstância de que falo. Tanto no caso dos precários, como aqueles a que eu designo de precários com contrato sem termo. Que trabalham, muitas das vezes, mais do que as 8 horas que o contrato obriga, que trabalham 10, 12, 14, que deviam de entrar às 7 da manhã, mas por zelo profissional estão lá às 5h30 a trabalhar para que os pequenos almoços, nomeadamente na hotelaria, possam estar a ser feitos à hora que está determinado, e se não fosse esse brilho profissional que os faz chegar 1 hora antes ou 2 horas antes daquilo que estão obrigados para desempenhar as suas funções, não as conseguiam fazer e eram com isso penalizados, mas depois também ficam no final do dia a preparar já as coisas para o dia seguinte. E sabe, muitas das vezes não recebem aquilo que lhes é devido pelas horas extra que fazem. Ficam agendadas para as calendas, depois trabalha, que depois tiras as horas. E depois não tira horas nenhumas. Nem recebem, nem tiram as horas. E isso é outro problema. E isso é um problema que a Inspeção de Trabalho tem que combater. Tem que combater. Mas tem que combater com veemência. E eu, aliás, até me permitia aqui invocar um exemplo que aqui foi dado por um colega nosso deputado de algumas legislaturas atrás, que invocava uma empresa do Conselho de Machico e um trabalhador que se veio queixar à inspeção e quando chegou à empresa tinha a liquidação feita e a porta da rua aberta. E isso foi noutros tempos, é certo. Eu não quero acreditar que isso hoje possa acontecer, mas isso aconteceu no passado e isso está inclusive aqui nos registros desta Assembleia. Isto demonstra bem a forma como se trabalha. Quem reclama é penalizado. Quem tem razão é tramado. E isto não pode ser. O Governo não pode pactuar com este tipo de coisas. Eu acho que nenhum Governo, o Sr. Vice-Presidente, tenho a certeza que jamais se orgulharia de uma coisa destas. Agora, há um caminho que tem que ser feito. A Inspeção tem que atuar. Mas tem que atuar mais e melhor. Eu não estou a dizer que não tem atuado. E se tem atuado, olhe, faz muito bem em ter atuado. Mas há um caminho, esse é um caminho interminável, que é o caminho da justiça social, que é o caminho de percebermos o que é verdadeiramente central e o que é acessório. E esse caminho não pode ser esquecido.
não pode ser esquecido relativamente aos precários, nem relativamente àqueles que, estando a contrato a termo incerto, exatamente, falei bem, não estão a ser devidamente retribuídos. E as pessoas têm, se trabalham, têm direito a ser retribuídos por isso. E isso é justiça social. E isso é perceber o papel do trabalhador e o papel do empresário. Não há um sem o outro. Nós, não raras vezes, vimos para aqui, enfim, apontar o dedo aos empresários. É verdade que é necessário haver empresários para que hajam empresas, para que hajam trabalhadores, para que hajam famílias com rendimentos. Agora, não podem haver as famílias dos empresários com grandes rendimentos e as famílias dos trabalhadores com rendimentos de miséria. Muito obrigado.